Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia, um dia abençoado para você. E para distribuir bênçãos e conhecimentos de como ter uma vida plena de alegria, está no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação, viu? Sinta-se em casa. E hoje o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, com base na educação da vida, ensina como descobrir o dom da criança. E acreditamos que em cada criança existe algo especial que deseja se manifestar. E a isso nós chamamos de dom ou individualidade. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Educar crianças passa pela reeducação do adulto. Essa premissa lastreia a educação da vida, preconizada pela Seitonoi. Então, mergulhe agora no universo pedagógico que liberta vidas e ensina. Por exemplo, como descobrir o dom da criança. É a palestra do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Olá! Hoje vamos estudar então um tema muito importante relativo à educação. Vamos falar um pouquinho sobre educação. E para isso eu vou utilizar o livro do professor Keio Kanuma, Educação do Filho de Deus, já a partir da página 180. Vamos falar um pouquinho a respeito de como formar gênios, vamos falar também um pouquinho a respeito do dom da criança, como manifestar o dom da criança. Eu queria deixar bem claro para vocês que a Seitonoi tem uma área especialmente formada para tratar sobre esse tema de educação. E nós estamos trabalhando muito no Brasil inteiro para levar a mensagem daquilo que nós chamamos de educação da vida. Basicamente, a educação da vida consiste em manifestar, extrair, na verdade, da criança aquilo que ela tem de melhor, aquilo que ela tem o potencial dela, na verdade. E acreditamos que em cada criança existe algo especial que deseja se manifestar. E a isso nós chamamos de dom ou individualidade. Eu vou ler um trechinho aqui deste livro para que vocês possam entender um dos princípios daquilo que então nós denominamos educação da vida. Dentro de nós existe o infinito. Explorando esse infinito, todo homem pode tornar-se gênio. Então, esse é um princípio importantíssimo para nós. Muitas vezes, as pessoas acham que criticando as crianças ou os jovens, apontando os defeitos deles, ou então valorizando mais o defeito do que o acerto, mais o erro do que o acerto, a pessoa vai se desenvolver. Então, ela vai entender, olha, realmente eu estou errando aqui, eu vou melhorar. Isso pode funcionar por uma parte das pessoas. Tem gente que reage bem a isso. Mas nem todo mundo reage assim, a gente não pode arriscar, porque o ser humano é um brilhante, é um diamante, é filho de Deus. Nós não podemos tratar as pessoas apontando os defeitos delas e achando que com isso ela vai reagir bem. Não se trata aqui de dizer assim, eu vou extrair a capacidade, a genialidade de uma pessoa, falando elogios falsos para ela, dizendo para ela coisas que na verdade ela não tem dentro dela ou não está manifestando, não é isso. Mas toda vez que nós reconhecemos em alguém algo realmente de valioso, pode ser muito pequenininho, nós vamos então enfatizar, nós vamos elogiar este algo pequenininho.
e este algo pequenininho vai germinar e vai crescer e vai dar frutos. Assim acreditamos nós dentro daquilo que nós chamamos de educação da vida. Continua aqui o professor, então, Keio Kanuma. Ele diz na página 181 deste livro: nós devemos, então, manifestar o dom peculiar daquela criança, não é? Esse é o tema de hoje. Mas dom particular, dom peculiar da criança, significa, na verdade, manifestar a individualidade desta criança. Olha que interessante o que ele diz aqui. Ele diz: pelo senso comum, gênios são aqueles que demonstram capacidade superior em alguma área. Então, uma pessoa é muito boa de matemática, é uma fera na música, se dá bem na português, na literatura. Então, isso é um gênio para o senso comum, não é? Olha, aquela pessoa é genial. Para nós, da Seichonoye, ou para os estudiosos da educação da vida, isso não é necessariamente ser gênio. Na verdade, gênio é aquele que manifestou a sua individualidade, aquilo que ele nasceu para fazer. E eu não estou falando simplesmente de ocupação. Assim, ele nasceu para ser engenheiro, não, ele nasceu para ser um pedreiro, não, ele nasceu para ser um mecânico, não, não é isso que nós estamos falando. Educação é muito mais que isso. Não é tornar a pessoa apta ao trabalho. Isto não é tornar a pessoa um gênio, ou seja, preparada para o mercado de trabalho, e aí ela se dá bem no mercado de trabalho. Não é uma coisa tão pequena nesse sentido que nós trabalhamos na educação da vida. Olha, na verdade, a individualidade significa que se eu fizer aquilo que eu tenho à minha frente, de forma que eu coloque a minha alma naquilo, aí sim eu estou manifestando a minha individualidade. Quando eu começo a manifestar esta individualidade, ou este dom, se vocês preferirem, em todas as coisas que eu faço, isso significa então que eu vou me tornando um gênio. Isso na nossa visão, na visão da educação da vida. Continua aqui o professor Keio Kanuma. Não existem duas individualidades iguais no mundo e não há nada mais valioso que aquilo que é único no mundo. Olha que interessante esse conceito. Quer dizer, se você manifestar a individualidade daquela criança, ela vai se tornar única no mundo. E não existe nada mais valioso que algo único no mundo. É uma raridade, as pessoas dizem, não é verdade? Então, dá gosto de quando a gente começa a ver uma criança, ver um jovem, fazendo aquilo que ela sabe fazer de melhor. Ou então, fazendo melhor tudo aquilo que ela está fazendo. Aí sim nós dizemos, ela está manifestando a individualidade. Vamos dar aí um exemplo. Suponha, aliás, não, eu vou até dar um exemplo que é dado aqui neste livro, que é a escrita japonesa. Muitas palavras em japonês, elas terminam com o finalzinho, né? Do, a palavra do. Você já ouviu falar em judô, em karatê também, karatê-do, né? Taekwondo. Esse do vem de um ideograma que significa caminho. Então, os japoneses, normalmente, eles, nessas palavras onde está o do, a cerimônia do chá, tem também o do no final, a escrita tem esse ideograma do. Do significa recordando o caminho. Então, para esses japoneses, quando eles começam a realizar uma atividade, essa atividade que ele está realizando deve ser o próprio caminho do progresso da própria alma dele. Então, vamos supor que a sua criança, o seu filho, está lá, olha, uma coisa bem corriqueira, está ajudando você a limpar a casa, vamos dizer assim. E é bom fazer com que as crianças ajudem, elas gostam de ajudar. Pai e a mãe que às vezes, hoje em dia, estão incomodados com o barulho da criança, já, filho, vai lá para o computador, lá, senta, vai assistir sua televisão, porque assim ele fica já caladinho e na concepção do pai não atrapalha ou da mãe não atrapalha, né? Isso é um grande erro que nós estamos cometendo com as crianças. Nós poderíamos, sim, fazer com que elas nos ajudassem e aí manifestassem esse do, esse caminho do progresso da alma. Então vamos lá. Chega o seu filho e está lá em casa, está assistindo uma televisão, às vezes ele vai estar com preguiça, né? Ah, não, deixa eu terminar de assistir o programa e tal. Negocia com ele, olha filho, hoje, ou filha, você vai me ajudar a limpar a casa, vai me ajudar a limpar esse copo, vai me ajudar a limpar a mesa, enfim. Um pequeno serviço de acordo, obviamente, com a idade dele. A partir que de terminar esse serviço, você então elogia ele nesse aspecto. Nossa, que beleza, olha, só você sabe limpar uma mesa assim, dessa maneira tão brilhante, tão bonita, vamos dizer. Ah, só você sabe arrumar essa cama de forma tão bacana, parabéns.
Se a gente começar a elogiar essas pequenas tarefas da criança ou do jovem, né? Ô filho, puxa vida, só você sabe fazer isso com tanto primor, com tanto carinho, parabéns. Olha, eu tenho reparado que você coloca a alma naquilo que você faz. Parabéns, filho. Quando você começa a elogiar nesse sentido, você está fazendo com que essa criança vá atrás do seu aprimoramento. Ela vai querer sempre fazer cada tarefa diária cada vez melhor, cada vez mais aprimorada. A isso, então, nós dizemos caminho. Caminho, que é o caminho do progresso da alma, do progresso espiritual. Então, a criança vai entender, o jovem vai entender, que toda vez que ele realiza algo e esse algo é valorizado, esse algo vem em retorno a ele, ele vai entender que isso está o progresso dele e vai começar a querer realmente cada vez melhorar e melhorar mais. Todos nós gostamos disso, não tem uma pessoa que não gosta de ser elogiado naquilo que faça, mesmo nas pequenas tarefas. Eu tinha um aluno, bom, não vou poder falar o nome dele, lógico, mas ele tinha uma letra que era uma coisa assim espantosa de feia. Essa letra dele era um negócio assim esquisita, ele parecia médico na verdade, bom, desculpa os médicos aí na verdade, né? Então eu peguei a letra dele, peguei a redação dele, chamei ele e disse o seguinte: olha, querido, veja bem, você tem uma letra aqui que precisa melhorar, não é verdade? Disse, professor, mas já tentei de tudo, não dá certo. Não é verdade isso que você está me falando. Ele dizia, a minha letra é feia mesmo. Não é verdade isso que você está me falando. Olha só. Então eu pegava naquela redação dele, que realmente tinha uma letra que deixava muito a desejar, e circulava aquela letrinha que estava legível. Era um E perdido lá no meio da redação, era um L, era um O. Olha só, no meio de tudo isso aqui, tem um O interessante, tem um L bonito, tem um P caprichado. Significa que quando você quer, você capricha. Então é preciso que você, ao invés de fazer as letras todas do jeito que você está fazendo, imita essas aqui que você faz e faz muito bem feito. E eu comecei então a valorizar ele nesse aspecto. E aí começou que essa criança se empolgou em querer caprichar a letra. Bom, nem preciso dizer para vocês, os educadores, né, que demorava muito tempo para ele fazer uma redação. Às vezes esticava o tempo assim da minha aula, eu deixava ele mais tempo fazendo, não tinha problema. O que me interessava naquele momento não era a velocidade dele, o que me interessava não era provar que ele sabia fazer uma redação brilhante. O que me interessava era fazer com que essa criança despertasse para o caminho, despertá-la para o caminho. Caminho no sentido que nós falamos, né? Nessa questão do caminho do progresso da alma dele. Porque eu tenho certeza que se ele vencesse isto, ele ia desejar fazer as coisas caprichosamente em outras áreas. Ele ia querer ajudar os pais melhor, ele queria ajudar o ser humano de uma forma melhor. Então, assim, eu estava mais preocupado, ao invés de transmitir o conteúdo para ele, eu estava mais preocupado em extrair dele esse desejo de fazer as coisas de forma bem feita. Foi assim que esse menino começou a melhorar, até a mãe dele uma vez me procurou e disse, nossa, tentamos caderno de caligrafia, tentamos, olha, se você não caprichar, você não vai ter tal coisa, não vai ganhar tal coisa. Olha, nada deu certo. O que você está fazendo? Que mágica é essa? Não tem mágica nenhuma. Dentro do ser humano tem o desejo, existe o desejo, na verdade, de realizar as coisas com perfeição. Isso é uma coisa nossa, que está lá dentro do nosso interior. Quem não acredita nisso, não acredita que o ser humano é filho de Deus, é uma obra perfeita. Se nós acreditamos que o ser humano é filho de Deus, uma obra perfeita, sabemos que dentro dele existe esse dom, essa coisa maravilhosa que deseja ser extraída na verdade. E quanto maior a dificuldade para nós educadores, para você papai, mamãe, para você profissional em educação, melhor. Afinal de contas, os desafios motivam a gente a melhorar cada vez mais. Então, eu quando me deparo com uma situação de uma criança, com alguém com uma dificuldade muito grande, eu me sinto muito motivado em ir lá no fundo dessa criança para extrair aquilo que ela tem de melhor. Bom, finalizar aqui, o professor Keio Kanuma fecha o artigo aqui, ou então esta parte do livro, dizendo que se nós queremos educar bem uma pessoa para manifestar a genialidade dela, ela precisa estar envolta ou cercada de pessoas realmente geniais. Não é geniais no sentido de grandes experts, mas pessoas que façam da sua vida o próprio caminho.
é isto. Se a família decidir, bom, a partir de agora vamos fazer tudo com esmero, com carinho, vamos caprichar, vamos acreditar que cada coisinha que a gente faz aqui faça com brilho. Mesmo que você more assim, numa habitaçãozinha bem pobre mesmo, pode ser uma casa que não tenha nem parede de alvenaria, que tenha parede de palha, deixa essa casa um brinco, deixa ela bonita, mostre para o seu filho o valor de cada coisa que você tem dentro dessa sua casa. E aí você vai estar fazendo com que esta criança aprenda o valor, aprenda que ela pode manifestar o belo em cada coisa que ela vai realizar, não importa onde ela esteja, pode ser o lugar mais simples do mundo. Se eu fizer algo com esmero, com carinho, com cuidado, com certeza isto vai brilhar. E aí, esta coisinha, este pequeno gesto que ela está fazendo dentro da sua casa, ela vai começar a repetir na escola e nas outras áreas da vida dela. Bom, eu deixo aqui um convite para você, se você quiser saber mais sobre a Seiichi Onoye ou mais sobre a educação da vida, você pode ligar para 0800 770 2600 ou então acessar o site www.sni.org.br. Lá no site há então informações dos educadores e das outras áreas da Seiichi Onoye. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante do trabalho que estamos desenvolvendo. Coloque em prática o ensinamento da Seiichi Onoye, eduque o seu filho para manifestar a sua individualidade, a genialidade dele. Muito obrigado. Muito obrigada por ter se somado à imensa audiência do programa Seiichi Onoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Vamos todos ser cobertos por mantos de luz daqueles que são fiados e tecidos por anjos. Em nosso momento de oração. Até o nosso próximo encontro. Oração para alcançar a plena liberdade. Deus revela seu amor e sua sabedoria em toda a parte e em todas as ocasiões. Mesmo nos momentos de dificuldade, devemos reconhecer o amor e a sabedoria de Deus do mesmo modo que os reconhecemos nos momentos em que desfrutamos suas dádivas. A natureza é regida pela inexorável lei de causa e efeito. Não é possível escapar dessa lei. A lei de causa e efeito é expressão da sabedoria de Deus. É a onipotência de Deus manifestada sob a forma de lei, para que possamos usufruir dela livremente. Se não houvesse essa lei, tudo e todos agiriam e se moveriam desordenadamente, sem nenhum controle, e teríamos de viver em constante insegurança e inquietação. Não seriam possíveis nem o desenvolvimento da ciência, nem uma vida estável.